Podemos. Boa tarde. Nós estamos dando seguimento às reuniões mensais do núcleo de avançado de vascularia e endovascular do Hospital Sírio-Libanês. Elas acontecem sempre na última quarta-feira do mês. O tema de hoje, antes disso, eu gostaria de lembrar a todos que a gente está sempre aberto a receber temas, sugestões de temas, caso clínico, assim como eu vou deixar uma pergunta para quem quiser responder, se vocês acham que a gente já deve considerar o retorno da atividade presencial ou híbrida, né? Que talvez o híbrida seja o melhor formato hoje. Então, o tema escolhido para hoje, para dar sequência a essas reuniões, é um tema que eu tenho certeza que instiga bastante a conversa, está cheio de gente para começar a reunião, que é a dissecção de carótide vertebral, diagnóstico e tratamento. Quando o cirurgião vascular ele participa ou intervém muito pouco nessas circunstâncias, então é um tratamento que fica muitas vezes na mão do clínico e que a gente fica distante, né? Depois do momento que isso não é cirúrgico, mas várias vezes a gente é convidado a opinar. Então, eu convidei, ou nós convidamos, desculpa, o doutor Eli Faria Evaristo, que é um neurologista clínico aqui do Hospital Sírio-Libanês. Ele é o gerente médico do protocolo AVC do Hospital Sírio-Libanês e é doutor pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eli, você tem uns 15, 20 minutinhos para conversar conosco e tirar a gente das trevas. Tá joia. Bom, eu agradeço o convite e vou compartilhar minha tela e espero que vocês vejam bem. Qualquer coisa, vocês me avisem, por favor. Visível para todo mundo? Sim, sim. Ok, obrigado. Então, vamos lá. Bom, então o nosso tema é a dissecção arterial carotídea e vertebral, né? Eu pretendo rapidamente caminhar por esses tópicos, pretendo ser bem rápido para que a gente tenha tempo para ver comentários e debater e tudo mais, né? A gente vai caminhar nesses itens que eu coloquei aí. Começando, lembrar que as dissecções arteriais carotídea e vertebral são uma das principais causas de AVC em jovens, em torno de 2% de todos os AVCs isquêmicos, mas quando a gente pensa na pessoa jovem, abaixo de 45 anos, isso sobe para 15% a 20% dos casos, tendo este como diagnóstico causador do AVC. Mas é verdade que a dissecção também pode acontecer em pessoas com faixa etária maior. Quanto a fatores de risco, frequentemente, eu coloquei nem sempre, mas eu até diria frequentemente, eles não são reconhecidos nos casos espontâneos, que são os casos que a gente vê com maior frequência, obviamente, no âmbito clínico. Mas fatores de risco que são correlacionados à dissecção arterial cervical podem incluir história de doença do tecido conjuntivo, como Ehlers-Danlos, Marfan, osteogênese, displasia fibromuscular, a doença renal policística autossômica dominante, tanto para a dissecção arterial, até para aneurismas saculares cerebrais, também é um fator de risco. E a gente, com uma certa frequência, encontra na história do paciente traumas banais, onde se discute se são realmente causa ou simplesmente um epifenômeno. Então, às vezes, a história de quiropraxias, de ter ido em montanha-russa, ou músicos que tocam heavy metal por causa do headbanging, ou durante uma partida de golfe, crise de tosse, espirro, e N outras situações, vamos dizer assim, triviais, prosaicas da vida cotidiana, às vezes correlacionadas na história do paciente quando surge a dissecção arterial cervical. Então, é sempre uma discussão se isso participa ou é apenas um epifenômeno.
Outro ponto importante de ser colocado aqui são as diferenças patológicas que existem entre dissecções extra- e intracranianas. A gente poderia dizer que a dissecção arterial, de forma resumida, significa a existência de um hematoma na parede arterial cervical ou intracraniana. Há teorias sobre o desenvolvimento desse hematoma, se é a ruptura da íntima fazendo com que o sangue disseque, ou, por outro lado, a própria ruptura de algum vaso do vasa vasorum, fazendo a formação do hematoma dentro da parede, como duas possíveis maneiras do surgimento do fenômeno da dissecção. Mas o comportamento da dissecção pode sofrer interferência relacionada à parte estrutural das artérias, seja extra- ou intracranianas. Por exemplo, as artérias extracranianas têm camada média com mais fibras elásticas, têm camada adventícia maior, lâmina elástica externa presente, os tecidos de suporte são mais robustos. As artérias intracranianas são um tanto o contrário disso, e tem, então, menos fibra elástica, menos tecido adventício, sem camada elástica, lâmina elástica externa, suporte os tecidos mais fracos. Quer dizer, tem uma estrutura, um arcabouço mais frágil do que as artérias extracranianas. E um outro ponto é pensar em que momento esta artéria carótida ou vertebral passa a ter uma estrutura de forma extra- ou intracraniana. Na artéria carótida, alguns estudos de anatomia colocam que a lâmina elástica externa ainda está presente na porção petrosa do temporal, que seria o segmento C3, e vai desaparecendo de forma que some após a porção cavernosa, ou seja, a dissecção do tipo intracraniano seria mesmo a partir do segmento intradural. E a artéria vertebral vai tendo uma redução das fibras elásticas da camada média, desaparecendo a lâmina elástica externa no segmento intradural, segmento V4. Então, assim a gente entende o que seria nessas artérias, nesses territórios carotídeo e vértebro-basilar, a parte ainda extra, a parte intracraniana. A partir dessas questões, a gente pode, então, considerar alguns aspectos do quadro clínico. Se a gente pensar em dissecções da carótida, a gente vai ver dor cervical, carotidínea, embora isso é menos comum, a dor de cabeça propriamente, frontal, retroorbitária, temporal, é mais frequente, cerca de 80% dos casos ali costumam ter dor de cabeça. Podem haver sintomas isquêmicos retinianos ou mesmo cerebrais. Pode haver síndrome de Claude-Bernard Horner. Interessante lembrar que, como a inervação simpática das glândulas sudoríparas segue pela carótida externa, normalmente a dissecção carotídea pode dar Horner em alguns casos, mas quando o dá, é de forma incompleta, apenas miose e semiptose. Ocasionalmente, mesmo em território osso e, ocasionalmente, nervos da motricidade ocular extrínseca por comprometimento do plexo, dos ramos meningo-hipofisários que vão nutrir os nervos quando passam pelo seio cavernoso. Pode haver, mais raramente, tínitus pulsátil. Então, são características que a gente pode ver em dissecção carotídea. Na dissecção vertebral, é mais comum a história da dor de cabeça occipital, cervicalgia na região posterior, geralmente ali atrás da orelha, próximo à transição crânio-vertebral, e sintomas e sinais isquêmicos relacionados a território vértebro-basilar, dentre eles vertigem, ataxia, acometimento de nervos cranianos, déficits motores e sensitivos, e, mais raramente, o Horner. A verdade é que o Horner é até mais comumente visto nas dissecções carotídeas do que vértebro-basilares, mas, eventualmente, por lesão do tronco cerebral, por exemplo, em dissecções vertebrais
ou da artéria cerebelar posterior-inferior, o acometimento bulbar pode também trazer Horner por lesão do tronco cerebral. Algumas coisas podem ter diferença clínica também, quando a gente pensa na localização, seja extra, seja intracraniana. Então, nas dissecções extracranianas, a gente vai ver com mais frequência dor isolada, ou junto com Horner, ou fenômenos isquêmicos. E nas dissecções intracranianas, ainda que possa haver fenômeno isquêmico, mas a preocupação maior nas intracranianas é uma facilitação para a ocorrência de fenômenos hemorrágicos, até pela maior fragilidade vascular arterial intracraniana. Diagnóstico. A partir de uma suspeita, a partir dessas características clínicas que a gente colocou, alguns exames podem eventualmente ajudar. A ultrassonografia e o Doppler cervical têm sensibilidade baixa, especialmente se a gente considerar os quadros de dissecção que acabam acontecendo acima do ângulo da mandíbula. A angiotomo é um bom método, de boa sensibilidade e especificidade, embora, quando a gente está lidando com um quadro isquêmico agudo e nos interessa tanto a documentação e o diagnóstico da lesão isquêmica aguda, quanto da causa, no caso aqui de dissecção, a angiotomo acaba perdendo a sensibilidade na detecção da lesão isquêmica aguda, sobretudo se isso for no território vertebro-basilar. A gente sabe que a sensibilidade da tomografia de crânio para infartos agudos, primeiras horas de evolução no território vertebro-basilar, é bem pequena. Então, nesse sentido, a angiotomo é boa para a questão da lesão arterial, mas perde sensibilidade no diagnóstico da lesão isquêmica aguda, o que a ressonância acaba tendo grande vantagem. Quer dizer, se a gente pensar num paciente com quadro isquêmico agudo, onde eu estou pensando na hipótese de um AVC isquêmico, por exemplo, a ressonância, principalmente com a sequência da difusão, terá bem mais sensibilidade para a detecção do diagnóstico do AVC isquêmico, podendo também, então, ajudar no diagnóstico da lesão vascular, por exemplo, demonstrando hemorragia na parede arterial, ou mesmo nas sequências gradiente eco, SWI, diagnóstico de hemorragia subaracnoide, particularmente falando das dissecções intracranianas. A angiografia digital, entendemos hoje que teve uma mudança histórica na sua utilização, passando mais de um exame diagnóstico. Por exemplo, se a gente lê algumas revisões de 20 anos atrás, talvez aqui muitos conheçam uma revisão que ficou meio clássica no New England, em 2001, uma revisão até bonita, com fotos e tal, e naquela época ainda se dizia que a angiografia digital era o padrão ouro, e pouco se falava de outros métodos naquela revisão de 2001. E hoje, pelo menos na perspectiva clínica, a gente usa bem menos a angiografia digital para a questão diagnóstica, e eventualmente a utilizamos para alguns casos, e até mais quando queremos alguma abordagem terapêutica. Falando de terapêutica, falando de tratamento, nós precisamos considerar algumas situações. A dissecção, que se apresenta como um AVC agudo em tempo hábil para tratamento de recanalização. As medidas terapêuticas são semelhantes aos demais AVCs isquêmicos, quer dizer, não há uma contraindicação absoluta a fazer trombólise intravenosa, a fazer trombectomia mecânica. O tratamento acaba sendo o mesmo, de forma geral, quando se trata de dissecção. O tratamento antitrombótico é um ponto bem importante na questão das dissecções, com o aspecto preventivo de um novo AVC, que geralmente é por embolia artério-arterial. Existem estatísticas sugerindo 1,7% dos casos
tendo um evento isquêmico nas primeiras 2 semanas, e esse maior risco de eventos isquêmicos dentre as primeiras 2 a 4 semanas. Existe uma discussão quanto a antiagregar ou anticoagular, a gente ainda vai falar um pouquinho disso, mas entende-se de forma geral que esse tratamento antitrombótico para prevenir a embolia arterial é algo, sobretudo, importante nos primeiros 4 a 6 meses. Em alguns casos, pode ser o uso do tratamento endovascular e, ainda menos frequentemente, na nossa experiência, a indicação cirúrgica. O tema antiagregação ou anticoagulação, falando do aspecto clínico do tratamento da dissecção, é um tema ainda bastante controverso. Para aqueles que têm um pouco mais de tempo de experiência profissional, vão lembrar que, há uma década atrás, era claramente preferível anticoagulação como uma maneira de prevenir embolia arterial e dissecção arterial cervical. Depois, um estudo, o estudo CADIS, ele não conseguiu mostrar vantagem na anticoagulação em relação à antiagregação plaquetária, quer dizer, aspirina versus heparina seguida por varfarina, e por não haver demonstrado benefício da anticoagulação, ainda que, de uma maneira não significativa, houve mais AVCI no grupo antiagregado do que no grupo anticoagulado, mas não houve diferença significativa no desfecho, que era de 3 meses, com a ressalva que um problema estatístico do estudo é que a frequência de desfechos foi muito pequena, apenas 1 a 2% em ambos os grupos, e por não haver diferença significativa, considerou-se, a partir do estudo CADIS, uma certa tendência a antiagregar mais do que anticoagular. Entretanto, um estudo mais recente, que é o TREAT-CAD, que é de 2021, ele, na verdade, acabou aumentando a sua amostragem, usando tanto desfechos clínicos quanto radiológicos com difusão pela ressonância, e mostrou que a ocorrência de fenômenos isquêmicos no tecido cerebral ou clínicos era claramente maior no grupo com aspirina. Foram 7 casos, 23% no grupo de aspirina versus 0 casos de AVC no grupo com varfarina, e algumas imagens, claro, no grupo com varfarina, mas houve uma diferença significativa com respeito, por exemplo, à ocorrência de AVC isquêmico, né, clinicamente falando. Por isso, a partir desse estudo, o pensamento terapêutico voltou a mudar um pouco, onde a anticoagulação reaparece como uma estratégia talvez preferível, especialmente se não houver preocupações hemorrágicas maiores, e talvez possíveis fatores favoráveis à antiagregação para aqueles doentes com muito risco hemorrágico, e fatores favoráveis à anticoagulação quando há presença de trombo na luz arterial. Algumas discussões ainda não resolvidas é se há espaço para os DOACs, né, para os anticoagulantes diretos em dissecção arterial, e se a dupla antiagregação seria não inferior à anticoagulação para dissecção, uma vez que os estudos, particularmente o TREAT-CAD, usou aspirina unicamente, não é? O tratamento endovascular, como eu disse, acaba indo mais agora, atualmente, para terapêutica. São situações menos comuns, por exemplo, em lesões tandem, onde existe embolia distal e estenose proximal, e a embolização nas apresentações hemorrágicas. E a cirurgia, fazendo ligadura arterial, como uma coisa bem menos frequente ainda. De forma prognóstica, a gente poderia dizer, rapidamente, que a recorrência de dissecção arterial, ela é, em alguns estudos, considerada cerca de 2% no primeiro mês, mas depois disso um risco de 1% ao ano, pelo menos nos primeiros 10 anos. Né? Desculpe aqui, acabou havendo um problema no slide. Vamos em frente. E, rapidamente, para não atrapalhar aí o debate, a discussão, algumas situações clínicas.
Por exemplo, esse caso aqui é de alguns anos atrás, um paciente enxaquecoso, 38 anos, com auras visuais, escotomas, fosfenas há uma semana de forma recorrente, com uma dor de cabeça frontal não latejante, sem fono, sem fotofobia, de padrão diferente do habitual. A gente vê aqui que, na investigação, os exames mostraram uma dissecção na carótida interna direita, vocês veem aí na seta, não é? Este paciente não tinha nenhum quadro neurológico instalado, ele teve esses quadros visuais recorrentes apenas. Aqui a gente vê na tomografia, na ressonância com supressão de gordura, a gente vê bem aquele sinal clássico do hematoma intramural e uma luz bem reduzida. Aqui no exame, na foto do meio, na fase contrastada, a gente vê a luz bem pequenininha, e aí do lado a angiorressonância mostrando a interrupção e a artéria ficando bem afilada após isso. Esse paciente, como teve quadros recorrentes e não teve nenhum sintoma neurológico, ele foi anticoagulado e não foi indicado para ele intervenções. Embora esse caso foi bem discutido na época, talvez até o Zé Guilherme lembre desse caso. O paciente foi seguido e, ao longo dos meses, a carótida foi tendo melhora, recuperação do seu calibre, parcialmente, mas uma recuperação bem interessante, e esse paciente ficou sem déficit neurológico algum. Né? Esse aqui é um controle, depois de quase um ano, onde a gente vê, só com uma ilustração, que a tomo dele não mostrou nenhuma lesão isquêmica, só uma ilustração, e o resultado final da carótida. Um outro caso, uma paciente enxaquecosa de 46 anos, com queixa visual esquerda transitória, dor auricular esquerda, e depois de 3 dias, um déficit sensitivo motor em hemicorpo direito, dificuldade para falar, mas foi uma coisa de curta duração. A ressonância mostrava na difusão pequenas imagens isquêmicas, e na angiorressonância, uma redução do fluxo na carótida esquerda. Também houve o aparecimento do hematoma intramural. Aqui numa foto anteroposterior a gente vê até a carótida passando ali, né, pertinho ali junto com o hematoma intramural, e o calibre reduzido desta artéria. Essa paciente também foi tratada clinicamente com anticoagulação e quase que um ano depois, eu não tenho esse controle, tenho um controle mais recente, a artéria retomou seu calibre praticamente normal e a paciente, na verdade, ficou muito bem. Um outro caso, uma paciente de 53 anos, que teve um quadro súbito de dor de cabeça e afasia, ela vinha fazendo sessões de massagem cervical, também o quadro agudo, fez ressonância de fusão, mostrou lesões em território carotídeo, inclusive aqui algumas imagens de fronteira vascular, e a angiotomo claramente com uma dissecção carotídea. Essa paciente chegou na fase aguda, foi submetida à angiografia, que mostrou, além daquela imagem em chama de vela, também um comprometimento embólico na artéria cerebral média. Ela foi submetida à intervenção com trombectomia e até também, esse caso, recebeu um stent na carótida. E ela teve um resultado final muito bom, com um dano isquêmico sequelar bem reduzido também. Neste caso, uma outra moça de 38 anos, quadro súbito de cervicalgia, afasia, hemiparesia esquerda transitórias, algumas horas após a sessão de massagem cervical. Como ela não tinha nenhum déficit instalado, porque foi uma coisa transitória, ela recebeu antiagregação plaquetária. Entretanto, no dia seguinte, internada, ela teve uma recorrência de afasia e hemiparesia direita grave, submetida a novos exames de fase aguda, que mostravam uma difusão bem alterada, uma hipoperfusão grave no território cerebral média, a oclusão carotídea conhecida. Essa paciente foi submetida a um stent carotídeo. Curioso desse caso, essa paciente foi seguida, né? Ela teve sequela, mas melhorou bem satisfatoriamente, está trabalhando, tudo. Mas uma coisa interessante é que nos controles ficou mais evidente o aparecimento de um pseudoaneurisma vertebral sem sintomas, ou seja, uma paciente que tem história de dissecção em mais de um território, em tempos distintos, aparentemente. E, por fim, um caso de uma senhora que teve 64 anos na época do quadro, teve um quadro súbito de cefaleia e coma
como hemorragia subaracnoide, bem importante, inclusive na região aqui, cisterna pré-pontina, território ali posterior, e tinha uma dissecção importante na vertebral direita, com formação de um pseudoaneurisma. E então, por ser um quadro intracraniano com hemorragia subaracnoide, ela foi submetida a uma embolização e uma oclusão da artéria vertebral para evitar novos sangramentos. Essa paciente, só para dizer, isso faz vários anos, essa paciente ficou internada quase 1 ano por complicações, mas acabou sobrevivendo, está viva até hoje, e teve uma melhora bem satisfatória, continuou com a família, interagindo e conseguindo fazer atividades em casa, né? Então, como conclusão, a dissecção arterial cervical é um diagnóstico muitas vezes subestimado, é uma causa importante de AVC em jovens. Pistas para o diagnóstico incluem dor de cabeça, cervicalgia, alterações visuais e neurológicas. Exames de imagem vascular não invasiva são de grande importância. O tratamento antitrombótico, sobretudo nas formas de apresentação extracraniana, deve ser iniciado com rapidez, porque recorrências podem acontecer logo, e evidências mais recentes sugerem maior eficácia preventiva de trombose com anticoagulação na prevenção desses eventos tromboembólicos em comparação à antiagregação plaquetária, e tratamentos invasivos são ocasionalmente indicados. Obrigado, vou interromper aqui o compartilhamento. Obrigado, Eli. Excelente aula. Eu vou ter que me controlar para não perguntar nada e esperar os nossos debatedores. Mas foi muito bom. Walter, Ozerati. Acho que nada, parabenizar também pela aula, né? Acho que já podia passar, então, né, a palavra para o Rogério Tuma, né, para dar o tempo de debate maior. Então, Rogério, obrigado aí por ter aceito o convite e já te passo a palavra, então. Eu que agradeço a oportunidade. Achei que a aula do Eli foi excelente, cobriu tudo. É realmente um evento ictal mais típico de indivíduos jovens. O que eu comentaria das situações mais comuns em dissecção espontânea, eu lembraria de gravidez. Então, mulheres grávidas com sintomas focais, eu pensaria em dissecção, tanto vertebral quanto carotídea. Infecção também a gente vê, principalmente pelo vírus da herpes, mais em artérias vertebrais. E nas traumáticas, né, em jovem, isso é muito comum. Então, indivíduo jovem que fez alguma atividade esportiva, ou treino de luta, ou andou de cavalo, qualquer coisa mesmo, um mínimo trauma para indivíduos que têm um risco maior, tem dor cervical e algum sinal focal, visual, sensitivo, motor, a gente tem que sempre lembrar em dissecção de vaso. É um tratamento predominantemente clínico, a gente usa o tratamento endovascular muito raramente, quando só tem uma obstrução nítida, e o tratamento preferencial é a anticoagulação, principalmente nos primeiros meses. Eu acho que, na verdade, o Eli cobriu tudo. Os casos que ele apresentou também são bem interessantes, a gente sempre tem que olhar o outro lado, continuar observando, porque nas primeiras semanas depois pode acontecer dissecção em vaso contralateral, principalmente em pessoas que têm situação anatômica que predispõe a isso, ou tem alguma função que predispõe a isso. Muitas vezes o trauma aparece a dissecção de um lado e depois de algumas semanas a gente evidencia a dissecção do outro lado. Então tem que estar sempre alerta para isso. Eu acho que não tem mais nada para comentar.
Oi, Walter, estamos te ouvindo. Oi, estamos aqui. Não, ótima aula, ótimos comentários do Rogério Tuma. Agora vamos ver a parte intervencionista, né, que o Eli já mostrou quando tratar e como tratar. O José Guilherme Caldas vai tecer seus comentários. E é um assunto muito importante que muitas vezes chega no nosso consultório e não é bem a nossa praia, então a gente precisa saber o que fazer. Zé Guilherme, por favor. Obrigado aí pelo convite, excelente. O Eli é muito experiente nessa área, muito bom. Então, eu gostaria de fazer, obrigado pelo convite também para participar. Já participei uma vez, vocês são muito ativos, eu gosto, é muito bom mesmo. E trocar experiências. E primeiro, eu só gostaria de um comentário importante, é que todos estes comentários que nós fizemos até o momento são de dissecção extracraniana. A dissecção intracraniana pode se comportar da mesma forma, mas é outra doença, outra coisa. Então, acho que é interessante só para isso, para que a gente às vezes confunde um pouquinho isso, e o Eli mostrou num dos slides dele a diferença da composição da artéria intra e extracraniana a partir de que entra dentro do sistema cavernoso. Do ponto de vista, eu gostaria de fazer um comentário também do ponto de vista da dissecção da causa. Eu não tenho muita dúvida que a gente tem uma ruptura da camada da íntima e infiltração no músculo, né? E você tem um hematoma na parede. Isso porque eu já vi, nunca aconteceu comigo, mas eu já vi várias vezes o catéter, comigo nunca aconteceu. Eu já vi muitas vezes o catéter na parede da artéria por trauma dissecando e fazendo um hematoma quando você injeta o contraste. E é igualzinho, a dissecção é idêntica, exatamente a mesma coisa. E quando você controla esse paciente daí a alguns meses, tanto que, por uma questão de marcadores de resultados meus, atualmente, quando eu tiro o catéter da carótida, eu faço um controle do catéter na carótida, faço controle da carótida quando estou estudando intracraniano, assim como da perna. Então, sempre um controle antes de tirar o introdutor ou o que seja. Então, isso é interessante porque mostra que o resultado da reabsorção do coágulo é normalmente muito bom, não é? Com medicação. Então, eu tenho algumas... isso é importante com relação a esse tema, porque esses pacientes, não com pouca frequência, aparecem no final nos controles com pseudaneurisma. Um pseudaneurisma absolutamente inócuo, sem nenhuma repercussão. Então, eu acho que nós temos, não tenho certeza, nós temos dissecções de carótida com muitíssima mais frequência do que nós diagnosticamos. A quantidade de pacientes que eu tenho no segmento no consultório com pseudaneurisma, então era esse o único comentário que eu queria fazer a mais, além do que ele falou, que é uma consequência das dissecções que você vai vendo na coisa, o que fazer com esses pacientes. Então, é uma dúvida grande, vai para o vascular isso aí, para o cirurgião vascular. Ele, por vezes, é pós-trauma, ele fica um pouco apavorado com isso, assim, porque e acaba, às vezes, pondo um stent coberto, alguma coisa desse tipo, que não é necessário para esse tipo de lesão. A lesão de
de parede com pseudoaneurisma só tem indicação de tratamento se tiver em crescimento ou com compressão de estruturas adjacentes. Então, essa é uma observação que eu acho importante para a dissecção traumática que aparece, às vezes, no pronto-socorro, que a gente fica um pouquinho inquieto com isso, né? Mas a terceira questão, então, já dentro do meu comentário mesmo, com relação à intervenção, atualmente, nessas secções, estamos falando das extracranianas. Nós temos intervido nos pacientes que têm agudamente dissecção, é um diagnóstico que às vezes não é fácil de ser feito, da oclusão carotídea e dissecção, porque a artéria está excelente para cima da dissecção. Então, tem uma técnica para isso, você para passar com microcatéter, etc., e para refazer a artéria, e em seguida tratamos o que está, quer dizer, tratamos primeiro, inclusive, o indicado é isso, é tratar primeiro o intracraniano, né, ter o fluxo restabelecido, e após tratamos o pescoço. É um problema, às vezes, numa isquemia relativamente, que às vezes é um pouco maior, porque você é obrigado a antiagregar o paciente duplamente por conta do stent. Então, há escolas ainda no mundo que tentam fazer angioplastia primeiro, antes de colocar o stent. Eu, particularmente, tenho até uma tese em Botucatu, de um urologista, sobre isso, e eu acho que ele não publicou, lesões em tandem, e que são muito úteis para esse tipo de... que o uso do stent não mudou em nada o resultado final. Então, eu particularmente uso stent mesmo, mas pega essa questão aí que vocês estão... que a gente está falando. Então, assim, em resumo, acho que é isso. E do ponto de vista crônico, a gente tende a tratar esses pacientes somente quando existe uma redução do fluxo, e que nós normalmente costumamos estabelecer com Doppler transcraniano e com estudo do polígono em cima para saber se existe ou não. Às vezes existe hipoplasia do oposto e começa a haver uma necessidade de fluxo mesmo, porque vocês sabem que o problema normalmente não é fluxo embólico, mas, de qualquer jeito, eu tenho um número de casos tratados por hipofluxo. Poucos, muito poucos. E, normalmente, em dissecções que progridem até a entrada do crânio, em que existe aquela progressão até aquela parte petrosa ali, que tem uma curva, e é onde acho que se perpetua uma fibrose dessa região mesmo, e você não tem reabsorção de coágulo, e você tem uma estenose. Tenho 2 pacientes que eu tratei dessas dissecções com stent, por uma causa que não é comum também, que é o osso... Esqueci agora o nome. Lembrem aí vocês. Processo estiloide. Estiloide, Mas tem um nome. Esqueci o nome. Síndrome de Eagle. Síndrome de Eagle, exatamente. Então, nós temos 2 casos, comprovadamente, que foi interessante, porque queriam tirar o osso, e o stent funcionou perfeitamente, perfeitamente. Tem controle de anos já desses pacientes. São 2 casos, muito interessante também. É um caso um pouco anedótico, mas pode cair na mão de alguém algum dia da vida. E por último, os casos que é interessante com os tínitos, né? Nessa região em que você consegue ver que tem
realmente um turbilhão na região intrapetrosa. Também funcionou muito bem o stent, e sem muito problema. Então, é mais ou menos, era isso que eu queria debater. Só comentar, não restou muito com meus comentários com a apresentação do Eli. Então, eu vou convidar quem quiser fazer perguntas a fazer. Teve uma pergunta no chat, para quem não está acompanhando, o Eli já respondeu, que era por quanto tempo ele mantém a anticoagulação depois da fase aguda. A resposta dele foi 6 meses, eventualmente entre 3 e 6 meses, é o que a literatura diz. Mas se as pessoas quiserem perguntar no chat, eu tento trazer isso a público, ou oral, e se quiserem interromper, por favor, interrompam para perguntar. Eu só tenho a agradecer, elogiar todas a apresentação e os comentários. São pessoas que eu sei que são muito experientes e eu tinha certeza que a gente ia aprender muito. Eu queria já lançar algumas coisas para a gente discutir enquanto não vem outras perguntas, né? Uma diferença importante quando a gente vai fazer diagnóstico, acho que principalmente para os vasculares e para os vasculares mais novos, é que aquilo que a gente chama ou espera de dissecção, que é a dupla luz, etc., não é a chamada dissecção na carótida nem na vertebral. O que a gente tem é o hematoma intramural. O Eli deixou isso muito claro, né? E aí ele ficou com a mesma dúvida que a gente tem em todas as dissecções, se isso é uma rotura da íntima ou se isso é um sangramento dentro, na espessura, na intimidade da parede. Eu acho que a gente vai dormir com essa dúvida. Mas eu acho que um dos pontos para não se querer anticoagular, pelo menos no início ou há tempos, é exatamente essa hipótese, né? Se eu tenho um sangramento na intimidade da parede e eu vou anticoagular, será que esse sangramento não pode aumentar e aquilo que eu tenho hoje com uma estenose virar uma obstrução completa depois? Quer dizer, eu acho que isso é uma coisa que a gente se pergunta, e se pergunta em todos os vasos. Quem se porta parecido, né, com a carótida é a mesentérica superior, que o hematoma intramural também é a dissecção. Então, não sei se vocês querem comentar isso. A outra dúvida que eu queria trazer é assim, a gente tratou no mesmo bolo, mas o comportamento da dissecção da artéria carótida, vamos falar tudo isso mais cervical para nós, ele é igual ou ele é diferente da vertebral, né? Da dissecção de vertebral? Porque, assim, talvez sejam etiologias diferentes, situações diferentes. Eu estou deixando essas perguntas, se alguém quiser interromper, por favor. A outra coisa que eu fico me perguntando é, quando você mostrou as maiores complicações, geralmente essas complicações aconteceram, como você mesmo disse, no fenômeno ateroembólico, né? Quer dizer, é quando eu tenho as manifestações dessa dissecção, ainda que ela seja extracraniana, mas quando eu tenho no território intracraniano. Quase tudo que você mostrou foi isso. Quer dizer, quando apareceu a complicação, eu tinha ateroembólico ou trombótico, não importa, lá dentro do território intracraniano. Não só no território cervical. Talvez a obstrução ou a estenose do território cervical seja melhor tolerada. E, por último, o Zé Guilherme mostrou, e era exatamente onde eu queria chegar, é a evolução radiológica, que vai degenerar para pseudoaneurismas ou para saculações, e talvez, na verdade, isso seja reflexo de uma doença tipo fibrodisplasia, que a gente não viu antes, fez o hematoma, e depois, na hora que isso cicatriza e recanaliza, a gente vê aquelas dilatações que vêm depois nas estenoses no processo da doença da fibrodisplasia muscular. Então, vou deixar isso para a gente conversar aí. Se alguém quiser mais pergunta, ou joga no chat. Só completando que no tratamento a gente tem que entender qual foi a fisiopatologia da dissecção, né? Então, por exemplo, em caso de fibrodisplasia, que você não vai afastar a causa, você tem que manter pelo menos com antiagregação, e aí muita gente acaba adicionando beta-bloqueador para diminuir o estresse na parede do vaso por um tempo indeterminado. Então, em algumas situações, dependendo do que for a causa da dissecção, você precisa manter, depois de 6 meses, um antiagregante, pelo menos. Eu vi que o Antônio levantou a mão aí, mas deixa eu só responder muito rapidinho as duas coisinhas que você falou aí, André, assim, duas pelo menos. Uma sobre usar antitrombóticos na fase aguda da dissecção. Bom, do ponto de vista, vamos dizer,
assim, o intuitivo preocupa. Porém, eu diria o seguinte, a gente acaba usando muito antitrombótico e até trombolítico, porque muitas vezes no AVC isquêmico agudo, a gente vai atacar o tratamento de recanalização, às vezes até antes de ter certeza do diagnóstico causador. E não raramente a gente trombolizou, deu antitrombótico, deu aspirina, deu anticoagulante, e depois a gente descobre, de maneira bem definida, que o diagnóstico era dissecção. E a gente não vê complicações desses tratamentos habitualmente. E a literatura também diz isso, que em caso de dissecções cervicais, arteriais cervicais, a gente não vê grandes complicações do tratamento antitrombótico ou até mesmo trombolítico, né? E a outra coisa só que você comentou, que foi a última coisa, que você tinha falado na última coisa, que eu ia fazer um comentário. Evolução radiológica. A degeneração posterior. Isso. Muito frequentemente a gente vê pseudoaneurismas. Eu até diria que, tanto em território carotídeo, eu, pelo menos, não sei se tem uma explicação, talvez o Zé Guilherme diga, eu até vejo mais pseudoaneurisma no território vértebro-basilar, mas pode ser que seja coincidência, eu não sei. Eu vejo até mais isso. Mas, muito frequentemente, pseudoaneurismas que ou ficam do mesmo tamanho ou diminuem progressivamente. Então, é muito comum a gente ver pseudoaneurisma e a gente vai seguindo. 3 meses, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, e não raramente a gente vê o pseudoaneurisma diminuir. E, às vezes, não diminui, fica meio igual e bem, a gente não dá muita bola para isso. Verratti. Não, o que eu queria perguntar de uma maneira rápida, para não tomar muito tempo, porque para a gente, assim, quando cirurgião vascular, geralmente vem aqueles casos do paciente assintomático do ponto de vista neurológico isquêmico, né? Então, os casos que eu peguei, alguns espontâneos, outros pós-traumáticos, teve inclusive uma paciente que era veterinária, o mecanismo de trauma dela foi tomar uma chifrada de um touro no pescoço, e ela teve, além da lesão perfurativa, que não foi muito profunda, mas teve uma dissecção da carótida. Então, como o paciente era assintomático do ponto de vista isquêmico, eu acabei indicando tratamento clínico e tal, e eu, em termos da terapia antitrombótica, o que eu pensava, se não tem um estreitamento muito grande da luz, eu tinha uma tendência a deixar mais antiagregado, por causa da inflamação do endotélio e tal. E se tivesse um estreitamento maior da luz, eu partia para anticoagulação. Faz sentido isso, Eli, Tuma? Ou vocês acham que... Porque a literatura realmente ela deixa isso em aberto, porque é muito, né, o CADIS, por exemplo, número de eventos baixo, acho que o que eles calcularam para ter um número de eventos com significado estatístico maior era 10 mil eventos, é impossível se fazer um estudo desse. Então, se faz sentido esse raciocínio, assim, se indicar antiagregação ou anticoagulação, dependendo se tem ou não estreitamento da luz, num paciente assintomático do ponto de vista neurológico, como vocês acham? Vocês acham que a anticoagulação já vale a pena já partir direto para a anticoagulação, independente de ter ou não esse estreitamento da luz? Então, eu vou responder e aí também quero ver o que o Rogério acha, o que o Zé acha. Mas, assim, considerando que as complicações isquêmicas cerebrais, né, os AVCs isquêmicos por dissecção, mais comumente acontecem nas primeiras semanas, eu, particularmente, costumo fazer o seguinte: se o doente tem apenas uma manifestação, olha, ele teve uma dor e eu descobri a dissecção só por causa de dor, não tem estenose grave, não tem nada disso, e a sintomatologia foi só dor, eu até uso antiagregante para esse caso. Se o paciente teve algum sintoma neurológico, mesmo que fugaz, eu entendo que ele teve um fenômeno embólico e eu anticoagulo. E, por fim, se o paciente já faz 1 mês que teve a dissecção e ele acaba vindo aqui ao consultório, sei lá, 1 mês depois, e ele está muito bem, eu não anticoagulo, eu uso antiagregante, porque eu entendo que aquele momento mais crítico, e ele já passou um momento crítico, sei lá, 1 mês, passou, eu costumo deixar antiagregante. Agora, fase aguda, hiperaguda,
com sintoma neurológico, esse eu anticoagulo. E por que você antiagrega? Se Exatamente. ele está estável, por que não deixar ele sem nada? Porque eu entendo que ainda pode haver alguma solução de continuidade na íntima, e isso poderia favorecer a agregação plaquetária, a adesão plaquetária naquela região, o que poderia eventualmente gerar embolia arterial. Então, eu deixo antiagregado. Essa é a ideia. Nós estamos considerando aí um paciente que tem uma irregularidade no vaso, que ficou uma irregularidade, não um paciente que você tem a história de dissecção, mas aí quando você vai fazer o exame não tem nenhuma alteração, né? Se o vaso fosse anatomicamente normal, aí na angiorressonância ou qualquer outro método, eu acho que tudo bem você não usar nenhuma medicação. Na França, depois de um mês, eles tiram tudo e se você dá aspirina, eles reclamam. Mas eu acho que, primeiro, assim, na fase aguda eu daria anticoagulante para me proteger mais. Talvez o neurologista tenha muito mais medo do evento vascular neurológico, e por isso que a gente talvez tenha uma postura um pouco mais agressiva. Mas eu anticoagularia, mas antiagregar também é uma ótima escolha. E independente da irregularidade do vaso, se eu tivesse visto um paciente que tem a irregularidade, mas já tem uma história antiga de mais do que um mês ou 2 meses e não estava sendo tratado, eu usaria antiagregante. Mas eu também não deixaria sem remédio. Pelo menos alguns meses eu usaria o antiagregante e repetiria o exame para ver se teve alguma evolução ou não. Talvez se não tiver tido remodelamento da artéria, talvez até manter por um período maior, né? Se ficou algum estreitamento, né? Eu gostaria de fazer um comentário a esse respeito, porque a gente, ao longo do tempo, ganhamos muita experiência com antiagregantes, especialmente para os estentes intracranianos, para aneurisma, para tudo, né? E em vaso muito pequeno, vendo o comportamento, como é que funciona, como é que o endotélio se comporta, esse crescimento de neoíntima, tudo isso a gente veio ganhando uma experiência muito grande na neurointervenção e que muitas vezes não foi seguida pelo próprio neurologista ou neurocirurgião, ou coisa, gente mesmo que acaba depois seguindo o paciente, né? Então, a minha experiência é a seguinte, 20% dos pacientes, esse estudo CARIS não tem como dar certo. 20% dos pacientes são resistentes à aspirina. 20%. Então, quer dizer, o fenômeno antiagregante, antiplaquetário, que seria o para embolia, ele não está funcionando numa porção grande desses pacientes. Para vocês terem uma ideia, nos pacientes que eu coloco stents agora para aneurisma, não uso mais clopidogrel e aspirina, uso só prasugrel e ticagrelor. Então, quer dizer, eu acho que se quiser comparar um antiagregante com anticoagulação, não compare com aspirina. Use outro tipo de antiagregante. Na segunda fase aí que está se falando como eu disse, a gente pode, só para te interromper, para esquentar um pouco, a gente tem como medir isso, pelo menos indiretamente. O paciente aparece com equimose, você pede agregação plaquetária, a gente tem como controlar. Você percebe que o paciente está antiagregado. Isso é verdade, mas é empírico. É empírico porque mesmo a antiagregação medida pelos os agregômetros, ela não tem um nível personalizado de cada paciente. Então é nisso que eu queria entrar, entendeu? Que a dissecção ela termina numa personalização de cada tipo de dissecção que você tem. Para esquentar mais um pouquinho. É para esquentar a conversa e a gente alguém perguntou sobre DOACs, né? Para esquentar mais um pouquinho, os
os novos anticoagulantes, dose de ataque. Quer dizer, já estamos discutindo que talvez a aspirina e o clopidogrel não sejam os antiagregantes de eleição, e Xarelto, Eliquis, né? Ou os DOACs novos, que a gente tem mais facilidade de manipular, ou pelo menos o paciente tem mais facilidade. Eu sei que não vai ter trial para isso, porque a gente não tem número mesmo, mas aí cada um vai ter que dar a sua opinião. Então, olha, eu até respondi aí, é o seguinte, existe no chat aí, existe, quando você lê isso, algumas pessoas que falam, podia tentar DOA, que não sei o quê. Mas, de forma geral, a ideia é que a gente não sabe ainda bem, né, como lidar com isso, né? Até porque aquela história, DOA que a gente não tem antídoto imediato, a não ser que seja da bigatrana, então a gente fica meio preocupado na fase aguda, né? E eu até citei aí, tem um guideline, talvez seja o mais recente assim das organizações, a Organização Europeia de AVC publicou um guideline em dissecção, acho que em 2021, acho que é do ano passado ou 2020, não lembro bem. E nesse guideline, eles, por exemplo, julgam não recomendável DOAC. Mas é por isso, na verdade, é porque, olha, não estamos muito certos disso. Então, eu confesso que eu tenho ido na linha deles, quer dizer, não fico muito à vontade com DOAC na fase aguda da dissecção. Uma coisa Posso fazer uma pergunta? Oi. Vou fazer uma pergunta para o Zé Guilherme. O Zé Guilherme, chega um paciente com oclusão de carótida extracraniana e com sintomas de hipofluxo leves, assim, com uma paresia discreta contralateral. Tem indicação de recanalizar, de tentar abrir essa oclusão de carótida? Olha, interessante a pergunta. Eu fui a uma... se não convence nenhum neurologista a indicar isso, entendeu? Não convence. nem a revascularizar por fora, nem por dentro. Você não convence. Mas eu participei de um pequeno estudo que foi feito em Barcelona sobre critérios para recanalizar, para quando você saber se não havia trombo dentro da artéria, se era só colabamento, etc. Então, o retorno do vaso pela oftálmica, usando sistema de aspiração e não sistemas de filtro. Fizemos alguns trabalhinhos lá com o Paul Guimarães, em Barcelona. E eu assisti, e, sinceramente, no correr das coisas, não me convenci que compensa o risco, o benefício que você dá ao paciente. Porque a maioria desses pacientes, na verdade, acabam já tendo comprometimento de circulação distal, de algum tipo de coisa que está crônico, que aquilo ali não foi exatamente, que a claudicação não conseguiu ser dada, não era hipofluxo realmente, etc. Então, assim, somente tivemos um caso aí não há muito tempo de uma suboclusão, que também é outra discussão, se a gente deve ou não abrir, né? No paciente que não tem, que é assintomático, e que estava sintomático e que eu abri e funcionou bem. Então, assim, não me convence, não tem estudo a esse respeito, não tem. Mas eu, na minha experiência pessoal de muita carótida, não recomendaria, digamos assim, isso como uma solução para esse tipo de paciente. Eu recomendaria, talvez, investigar um pouco melhor, exaustivamente, se realmente o hipofluxo está sendo responsável pela clínica. E aí considerar todos esses critérios, porque assim os critérios para recanalizar
também não são fáceis. É um critério, só para a gente comentar aqui rápido, mas é um critério que diz que a artéria tem que estar pérvia, retrógradamente, pelo menos até o tronco meningohipofisário, quer dizer, aí os ramos intracavernosos. Você ter certeza que não tem, que você vai ter onde reperfundir, né? E não é tecnicamente tão simples. Eu já fiz alguns casos em que tive que reconstruir, metalizar a carótida quase toda. Então, não acho que seja um método que realmente tenha nem como ser avaliado. Seria novamente uma personalização muito grande do paciente específico que tivesse isso. Não tem polígono, não tem colateral, pial, e está realmente com uma insuficiência de perfusão muito grande. Acho que é um caso muito, muito específico. Eu entendo que a pergunta do Walter basicamente era para extracraniana, né? Eu acho que, de fato, é quase que o que o Eli falou, não nas entrelinhas, acho que ele deixou claro, quase sempre que tem sintoma e complicação, a coisa vai acontecer por algum efeito dentro do território intracraniano. Digo, efeito é embolização ou própria dissecção. Se ela está exclusivamente no território extracraniano, é difícil a gente ter repercussão. E aí é muito desconfortável, acho que para qualquer um, colocar um stent em cima de uma lesão dessas num vaso friável. Acho que você realmente precisa ter uma confirmação muito clara de hipofluxo, que é difícil, né? Rogério, você está com a mão levantada? Só para comentar isso do Walter, a gente tem a compensação do polígono, né? E o que o Guilherme falou é importante. A gente tem mais, também pode fazer uso de o SPECT ou o Doppler transcraniano para avaliar como que está o fluxo regional e total do cérebro. Então, usar outros recursos para entender melhor o que está acontecendo é importante na decisão. Sintoma sensitivo é meio enganoso, porque ele, por si, oscila. Quando a gente presta mais atenção, a gente percebe melhor o déficit sensitivo, diferente do motor que você pode comparar no exame neurológico. Então, queixa sensitiva pode oscilar por uma percepção subjetiva do paciente. Mas eu tinha levantado a mão para fazer só um comentário que, para a gente, neurologista, a escolha do tratamento, e se trata ou não, e talvez a gente é um pouco mais agressivo, porque pesa muito o risco e o benefício. A gente está analisando aí o risco de um sangramento quase sempre controlável e o benefício de evitar um acidente vascular que é catastrófico, principalmente no indivíduo jovem. Então, eu acho que isso que é o que mais pesa para a gente fazer um tratamento, mesmo que clínico, que seja mais demorado, mais prolongado. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, né? Nós estamos já com 10 minutos avançando o horário. Eu sei que é um tema que dá muita dúvida, gera muita vontade de perguntar. Se alguém quiser jogar no chat ou perguntar. Senão eu vou agradecer a todos. Novamente, a gente teve uma reunião muito boa, com uma aula muito boa, debates muito bons. Tenho certeza que isso não se esgotou, mas levantou a discussão para novos questionamentos. Eu acho que para o vascular é importante. Como eu disse, a gente geralmente, quando é chamado, no território extracraniano, e isso, a grande maioria das vezes, o tratamento é clínico, se não sempre. Só quando isso vai para o intracraniano, que talvez tenha que ser um pouco mais agressivo. Então, eu queria agradecer a todo mundo, voltar a lembrar, nossa reunião é sempre na última quarta-feira do mês. Quem quiser se manifestar, seja aqui, seja por mensagem,
sobre a possibilidade de a gente voltar para eventos presenciais, eu gostaria de ouvir. Eu, o Zerati, o Mauro é que levantou até essa possibilidade, o Walter, e aí a gente vai ver o que faz. E convidar todo mundo de novo, se quiser trazer temas, trazer casos para discussão, casos com definição, sem definição, com conduta tomada ou sem, quer dizer, o grupo está aí para a gente aprender mesmo. Então, ele está sempre aberto a quem quiser, mesmo que seja de fora da instituição, eu acho que é bacana, as portas estão sempre abertas. Muitíssimo obrigado, eu queria agradecer a todos e renovar o convite para as próximas reuniões. Acho que só lembrar uma outra coisa também, como o Círio tem usado bastante o Workplace, né? A gente criou um grupo do núcleo lá no Workplace também. Todo mundo convidado aí a seguir a gente no Workplace, que é um outro meio de divulgação aí das atividades do núcleo, né? Parabéns e obrigado a todos, né? Obrigado aí, pelo gente. convite. Obrigado. Obrigado. Acho que podemos encerrar a gravação.